Voltamos conversando agora sobre como chegastes ao jornal. Pois é, o informativo foi um convite do ex-editor, que era o Deoli Greff. Ele era editor aqui da redação e ele me convidou, vendo meu trabalho na rádio, ele me convidou para trabalhar aqui na editoria de política. Ele era o editor? Era o editor. E por que tu judia tanto dele? Manda para tudo quanto é lugar. Hoje tu vai a Boqueirão do Leão, tu vai para Soledade não, mas Progresso, tu vai não sei aonde, tu tem que fazer uma entrevista no cemitério. É bem engraçado isso, hoje inverteu, né? Hoje o Deoli é repórter aqui e ele é um braço direito, assim, meu. Quando eu sei que a gente precisa de alguém para quebrar um galho, nós temos um problema um pouquinho mais longe, às vezes a gente não consegue conciliar aqui na redação, aí o Deoli é só ligar para ele que ele está sempre disposto. Ele é o teu né? braço direito? É um deles. Ou é a vingança que tu está fazendo em cima dele para ele te fazer trabalhar? O Deoli não é de fazer assim, trabalhar, não. Ele é tranquilo, é calmo. O Deoli está sempre disposto a ajudar, isso que eu acho que é o mais importante, assim, nesse nosso meio, né? Tu tem que estar com vontade de fazer aquela matéria, porque daí a matéria vai ser bem feita, né? Tá, eu vou te fazer uma pergunta. A pessoa recebe o jornal em casa, lê o jornal, terminou de ler, joga ali num canto, mas tu como editora-chefe, que tens que manobrar toda uma equipe e lidar com jornalista não é fácil. Eu que o diga, né? Embora eu sempre digo para eles quando eu admito, eu sou o cara mais democrático do mundo, desde que vocês façam o que eu mando. Como é que tu consegue, com a equipe que está lá dentro, fazer aquilo funcionar? Explica o teu dia a dia para eles ficarem sabendo o que é ser editor-chefe de um jornal. Oswaldo, acho que é importante a gente ressaltar a equipe que a gente tem no informativo. A gente tem uma equipe aqui dentro muito profissional. Gente boa, gente que sabe o que está fazendo. Então facilita bastante o trabalho, né? Porque a redação, ela anda com as próprias pernas. Cada um sabe o que tem para fazer, né? Então facilita bastante, né? A gente tem todos os dias, sempre reunião de pauta todos os dias, 1h30, em que a gente dá mais uma orientada para ver quem vai fazer o quê, claro, obviamente para dois não fazerem a mesma matéria, né? Então a gente tem uma pauta mais ou menos pré-agendada, de manhã eu e o Hermilo, que é o editor de geral, sentamos e mais ou menos organizamos o trabalho do dia de todos os repórteres, né? Cada um quando chega já sabe as matérias que vai fazer. Também veio com sugestões da rua e a gente vai incrementando e assim construindo uma pauta coletiva, né? Sempre em parceria. Eu acho que o trabalho de forma coletiva ele sempre é melhor, porque mais cabeças sempre pensam melhor do que uma, né? É um trabalho bem complicado porque a gente prima muito, isso é uma lei do informativo há muito tempo, né? Pela imparcialidade, né? Então não adianta ouvir uma pessoa e achar que a matéria está pronta. Toda a nossa matéria, ela tem várias fontes, ela tem mais pessoas que são entrevistadas e obviamente sempre quando tem alguma reclamação, que seja uma reclamação de rua ou alguma denúncia, qualquer acusação, a gente sempre ouve todos os lados. Isso é prerrogativa básica. Tem vezes que a gente deixa a matéria 2, 3 dias aí esperando a resposta da pessoa para a gente poder publicar com a resposta. Obviamente que às vezes tem casos mais complicados que a pessoa prefere não se pronunciar, daí a gente sempre cita na matéria que a pessoa foi procurada e não quis se pronunciar. Né? Esse é um preceito básico nosso e a gente segue isso realmente à risca. Então, às vezes, as matérias são um pouquinho mais demoradas, mais trabalhadas, justamente para a gente ter esse contato maior, mais entrevistas, para a gente ter uma matéria completa. Porque o jornalista ele tem uma sensação, ele quer sempre ter aquela sensação de liberdade para poder trabalhar. Quando atrasa, por exemplo, o trabalho, quando tranca aquilo ali, e quando tu tenta modificar uma coisa que o jornalista traz, porque vocês acreditam que só vocês sabem a verdade, né? Isso é uma coisa mais ou menos assim, que quando eu tenho problema contigo, eu tenho problema com os outros lá dentro, e eles discutem, os jornalistas fazem isso contigo também, quando tu vem discutir comigo aqui no escritório? Com certeza, né? É que a gente tem uma redação bem democrática ali. Todo mundo tem direito de falar o que quer, o que pensa, se concorda, se não concorda. Eu acho que tem que ser assim, porque assim a gente consegue ter os melhores resultados, né? E todo mundo tenta sempre barganhar o melhor, né? Que a sua matéria é principal, que a sua matéria é mais importante, que a sua matéria merece capa. Então essa discussão a gente tem diariamente sobre os preceitos também do jornalismo, né? Que é aquela coisa de tentar divulgar tudo para que a comunidade esteja ciente de tudo o que esteja acontecendo, independente de quem é ou de quem não é que tá aparecendo na matéria, né? Então todo mundo tenta defender o seu lado, né? E jornalistas sim, a gente tem, isso é a grande maioria, né, dos jornalistas, tem essa coisa de brigar, assim, de lutar por aquilo que acredita. Né? Por isso que meus cabelos estão tudo brancos. E eu já estou começando também, estou tendo que pintar também para poder esconder um pouquinho.
Agora eu te faço uma pergunta, como é que vocês se sentem? Porque nós somos uma empresa que tem que primar pelos dois lados sempre. De repente vem uma notícia assim, que não é uma notícia que deva mesmo, tem necessidade de ser publicada. Quando tem necessidade, tem necessidade. E a direção diz, olha, nós somos uma empresa comercial, vocês não gostam muito de lidar com essa parte comercial, né? Vocês acham que vocês têm que tocar tudo lá, mas na hora do salário a direção pensa, escuta, mas vamos pôr uma notícia aqui que não há uma razão de pôr essa notícia, ela não tem mais, mas vocês ficam faceiros que vão poder pôr aquela notícia ali. Como é que fica a tua turma lá quando tu chega lá e diz, olha, o cara aquele lá em cima, ele diz que isso não vai sair, viu? Porque... a gente, e eu me incluo nisso, porque o senhor sabe as brigas homéricas que eu tenho com o senhor sobre essa questão, a gente sempre quer publicar tudo, né? A gente quer a maior transparência em tudo, doa a quem doer, né? Então isso é natural do jornalista lutar por essa verdade absoluta, né? Então isso a gente luta, a gente briga, e eu brigo com o senhor e eles brigam comigo, né? Eu fico no meio do caminho, assim. Mas tu nota bem, com todo esse nosso sistema, nós vivemos em paz. Nós cuidamos muito, não é porque publica ou não publica, nós cuidamos muito para que uma comunidade, quando os veículos de comunicação começam a tomar posição deste lado, daquele lado, atender um grupo, atender outro grupo, isso acaba dando complicação na própria comunidade. E às vezes tem uma notícia que não deve ser publicada no momento, e é aí que tu passa trabalho, né? Porque eles querem o furo de reportagem. Aí sim, né? Todos os jornalistas têm essa sede, né? E a gente tenta ao máximo conciliar isso aí. Até essa questão comercial, né? A gente sabe, inclusive, que no informativo o comercial é de um lado e a redação é do outro, né? Até o dia em que veio a lei de que o cara não precisava mais ter diploma. Daí vocês me perguntaram, escuta uma coisa, os jornalistas, vai tirar os jornalistas daqui? Porque eu também sou jornalista, vai tirar o jornalista daqui? Eu disse não, absolutamente, estudaram todo o tempo na faculdade, são competentes, e depois eu quero acrescentar uma coisa, eu não vou tirar, só vou contratar alguns economistas para escrever páginas de economia. No dia seguinte começou a sair 3 páginas de economia no jornal, tu te lembra? Vocês são bem espertos, né? Não tem maior problema, mas eu tenho muito orgulho da minha equipe de jornalistas, porque sermos considerados como o 4º melhor jornal do estado. Isso por gente que entende de jornal, que lida em jornal, gente interessada em nos comprar. Nos dizer que nós somos o 4º melhor jornal, nós devemos isso a vocês, a essas equipes que trabalham aqui dentro. E deve orgulhá-los muito também, né? Porque quem faz esse jornalismo ali, eu às vezes comento em casa com a minha esposa, eu digo, olha só onde é que eles foram tirar essas matérias. Vocês buscam, quando tem um fato importante naquelas primeiras páginas, vocês vão ao fundo da questão, sem tomar partido, sem querer criar encrenca, buscando sempre com que a comunidade se mantenha em paz com todos os setores disso, que a imprensa é perigosa nesse sentido. Existem pessoas que perigam, que eles querem ver o mal. A nossa redação não quer ver o mal. Eles querem ver uma continuidade social e de crescimento. Não sei o que tu pensa, porque nós às vezes divergimos. Mas se não divergisse também não tinha graça a vida, né? Tem que sempre ser assim. Mas até nessas páginas 4 e 5, a gente todos os dias tem uma especial, uma matéria, uma reportagem mais aprofundada, justamente porque as pessoas possam ter acesso a uma informação mais detalhada, mais estilo revista. A gente busca aprofundar todos os dias um assunto, né? E fazer isso não é fácil, diariamente. Uma coisa é ter uma especial uma vez por semana, 2 vezes por semana. Agora, diariamente manter essa linha não é fácil. É muito difícil, é muito trabalhoso, né? É bastante trabalhoso. E como é que vocês se sentem quando a grande maioria nos copia? Tem gente que nos copia até nas vírgulas e até nos erros e não dão a fonte. Sabe que até a gente teve um exemplo bem curioso de um repórter de Marques de Souza, que é nosso sucursal lá, que ele escreveu errado o sobrenome de uma pessoa. E aí outro jornal copiou, inclusive, o sobrenome errado. Né? Então a gente sabe quando copia, né? Porque a gente sabe o que a pessoa falou exatamente pra gente, então a gente enfrenta esse problema, né?
tentamos contornar conversando direto com a pessoa que a gente sabe que copiou. A gente tenta evitar isso. É ruim para o jornalista porque foi um trabalho cansativo, exaustivo em colher aquelas informações. E alguém copiar, é fácil copiar. Eu acho que eles dão uma notícia que saiu em outro veículo, jornal ou rádio, seja o que for, não estou me referindo a veículo nenhum, mas eles podiam citar a fonte, né? Não, eu quando faço algum comentário na TV e leio da Veja ou daquele outro, eu digo, né? Na revista Veja, da edição tal. Até nas rádios, a gente tem muitas também que citam a gente, né? Acho que isso é claro, né? Assim, quando a gente também pega matérias que foram publicadas em outras rádios, a gente costuma também publicar, esses dias mesmo aconteceu numa matéria que o Renato Vorn fez na Rádio Independente, nós citamos no jornal conforme a matéria, né, publicada ontem pela rádio. Então a gente sempre também tenta manter isso e a gente espera o mesmo dos outros, né? Mas eu acho que a gente está bem servido em termos de meio de comunicação aqui. Até antes, falando em termos de equipe, né, lembrar que a gente, há pouco tempo que a gente começou a se inscrever em prêmios, né, os nossos repórteres daqui, a gente tem conquistado prêmios bem importantes. Estaduais, né? Estaduais. Esses dias o Hermilo Drius, que é o nosso editor de geral, conquistou o 2º lugar no prêmio do Ministério Público, né, nível estadual. Concorrendo com todos os veículos do Estado. Né? Uhum. Esses dias também ele, o próprio Hermilo e o Emílio também conquistaram uma pauta conjunta, também o 2º lugar, também no prêmio do Ministério Público. O Emílio também seguidamente vem recebendo prêmios, né? Ano passado foi eleito o melhor jornalista do interior do estado. Então a gente se orgulha disso e são prêmios que a gente começou a se inscrever há pouco tempo, a gente não tinha muito esse costume. Eu tenho muito orgulho na minha redação, tenho muito orgulho. Se pudesse dar mais oportunidade para vocês fazer o que vocês querem, mas isso tudo representa despesas e às vezes muito grande, nós estaríamos fazendo, como ir a Minas, até os próprios jornalistas colaboram para arrumar patrocínio e ajudar para a gente poder fazer. É uma pena que nosso espaço é esse tempo, não dá para conversar mais, porque nós podemos entrar em mais detalhes. Mas pelo menos tu destes uma ideia de como tu te conduz, tu precisa saber de tudo o que acontece em todos os lugares, em todas as partes, tem uma fonte enorme de informações que te manda e tem que filtrar tudo isso para passar, não pode entrar, porque vem os interesses particulares, onde eles querem que publique aquilo, que é o interesse próprio, tudo isso tu tem que cuidar. Né? A gente até não acredita, não confia e não vai atrás de fofoca, essas rodas. Às vezes a gente ouve muita coisa por aí, mas a gente sempre vai atrás da informação, a gente nunca publica aquilo que a gente recebe, assim. Até esses dias aconteceu de uma senhora ligar, eu fiquei sabendo que vocês estão fazendo hoje uma matéria sobre tal assunto. Se vocês publicar, eu vou ficar chateada porque isso é mentira. Eu disse, olha, minha senhora, a gente não vai publicar nada que a gente não tenha certeza. Fofoca a gente não publica. Isso é prática nossa. E o jornalista tem que estar por dentro de tudo. Ele tem que saber também para não cair nessas. E a gente tem uma equipe aqui que sabe muito bem isso. Né? Então, está informado, está na internet direto, outros jornais, rádio direto, ligado na redação. E a gente pede, inclusive, aproveitar esse espaço para pedir para a comunidade também nos usar. Usa informativo porque a redação está à disposição da comunidade para que ela possa nos acionar para fazer matérias. Basta ligar aqui, sugerir pauta que a gente vai atrás, a gente vai conferir e a gente está à disposição justamente para botar a comunidade no jornal, que esse é o nosso principal objetivo. Né? Karine, já estão nos avisando que o nosso tempo passou. Quer dizer mais alguma coisa? Não, eu gostaria só de agradecer o espaço e novamente dizer que a redação está à disposição. Só ligar para a gente que a gente está com as portas todas abertas para a comunidade regional. Muito obrigado e até a próxima semana. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lajeado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Hemovale.